Olá amigos, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do canal Imagens em Foco. Estamos aqui mais uma vez para falar e trazer cultura para vocês. De modo especial, nós estamos naquela série que nós já havíamos dito sobre a questão da literatura, de modo especial as obras literárias que vão cair de modo especial na FUVEST e em outras grandes universidades para que a gente possa compreender um pouco o fenômeno literário em si. E de modo especial esses autores e as obras mais significativas. Me desculpe, minha voz está um pouco rouca, eu estou com Covid, mas pode ter certeza que nenhum de vocês vão pegar pela internet, tá bom? Bom, nós vamos hoje então começar a falar sobre o barroco, de modo especial o barroco brasileiro, ou o barroco luso brasileiro na realidade. Não se pode esquecer que o Brasil, no século XVII, era colônia de Portugal. Apesar de muitos autores, alguns professores falarem que havia um nativismo brasileiro, etc, 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 isso é tudo balela. Não esqueçam, o Brasil era colônia, o Brasil pertencia a Portugal e neste contexto, aqueles que moravam no Brasil, na realidade, consideravam a si mesmos portugueses, não brasileiros. Ou muito como nós no Brasil, nós podemos dizer que eu sou cearense, que eu sou rio-grandense, que eu sou gaúcho, que eu sou isso, ou seja, dentro de uma região. Então eu poderia dizer que era brasileiro pensando na região Brasil, não necessariamente num país Brasil, ou seja, como se o Brasil fosse realmente uma província de Portugal, pois pertencia a Portugal. É muito importante nós pensarmos isso. Então, dentro desse contexto, nós temos aquilo que nós chamamos de poesia seiscentista. É muito importante nós lembrarmos que o seiscentismo, entre aspas, é uma corruptela daquilo que nós chamamos de renascimento, de classicismo. Enquanto o classicismo havia a busca pela simetria, a busca pela linha reta, a busca pela perfeição conceitual, pela perfeição imagética, pela cópia, vamos dizer assim, da realidade nua e crua, aquilo que nós chamamos de barroco, na realidade corresponde a uma quebra dessa linha reta, tanto que nós vamos ter a diagonal, nós vamos ter a curva, nós não vamos ter a clareza, nós vamos ter muitas vezes, entre aspas, o obscurantismo. Em que sentido obscurantismo? Os homens do século XVII, eles gostavam, eles sentiam prazer em tentar compreender de modo especial aquilo que os autores, os poetas, velavam. Então havia todo um jogo retórico, um jogo que buscava transformar a realidade de uma forma um tanto obscura, para que o autor pudesse passar de uma tal forma para que o leitor pudesse ter prazer em descobrir aquilo que pretendia o poeta, por exemplo. É óbvio que, diante disso, para nós, homens e mulheres do século XXI, torna essa poesia, essa poética, um tanto árida. Porque não só o tempo, a distância temporal é muito grande, ou seja, nós estamos falando do século XVII e nós estamos no XXI. Nós sabemos muito bem que a linguagem ela modifica rapidamente ao longo do tempo. Geração em geração nós temos gírias, nós temos expressões diferentes a cada momento. Agora, mais do que isso, nós vamos ter exatamente o que? A busca por esses autores de tornar a sua poética um tanto aguda, como eles chamavam.
ou seja, de uma forma que somente os espíritos agudos, ou seja, somente aquelas pessoas mais inteligentes, mais capazes, teriam condição de compreender a totalidade deste poema, deste fazer poético. Como já dizia Gôngora, que foi um grande poeta do período do 17, espanhol, eu escrevo para o culto, eu não escrevo para o vulgo. Isso quer dizer o quê? Que ele próprio tinha consciência de que escrevia para aquelas pessoas de uma determinada elite e ponto final. Isso para nós é muito importante sabermos. Nós vivemos, no século XVII, ainda uma estrutura social muito fechada, muito limitada, que vai se romper de modo especial no século XIX com o romantismo. O romantismo será a literatura burguesa por excelência. E quando eu digo burguesa, eu estou me referindo a uma classe social. O século XVII ainda é uma poética, ainda é uma literatura voltada para a nobreza de modo especial, ou para aqueles que a ela estão ligados. É uma literatura muito restrita e não é para todos. Por isso, muitas vezes, a dificuldade que nós temos em compreender esses textos. Mas, a partir do momento que nós tenhamos aquilo que eu chamo de chaves sígnicas, a leitura dessas obras também se torna prazerosa para nós, porque nós conseguimos compreender a totalidade ou grande parte daquilo que o autor tinha em mente. E isso nos dá prazer, que é aquilo que eu havia dito na aula passada, que é o prazer estético. Tudo bem? Vamos lá, eu fiz alguns apontamentos aqui, como eu disse para você, senão eu me perco aqui, senão eu falo, daqui a pouco estou 2 horas batendo papo. Aquilo que nós chamamos de barroco brasileiro, ele vai ter início em 1601 com a publicação de uma obra chamada Prosopopeia de Bento Teixeira. Olha que é uma das poucas obras que foram publicadas no Brasil. Na realidade não foi publicada no Brasil, porque o Brasil era proibido de ter impressoras, né? Foi publicado em Portugal. E se estende até 1768 com o livro Obras, de Cláudio Manuel da Costa. Quando nós temos início aquilo que nós chamamos de arcadismo na literatura brasileira e também na literatura ocidental, que é um período diferente, mas lembrem, no Brasil sempre aquilo que nós chamamos de escolas literárias, esses momentos literários, sempre vêm com atraso de 50, 60, 100 anos, principalmente nesse primeiro momento, no período chamado colonial. Depois demora um pouco menos, mas sempre com atraso, tá bom? Bom, nós temos 2 poetas que são muito importantes naquilo que nós chamamos de barroco brasileiro, que luso brasileiro, vamos falar que é melhor usar essa expressão, que foram Gregório de Matos e Botelho de Oliveira. Ambos estudaram em Portugal, ambos eram de classe social elevada. Ambos eram, de uma forma ou de outra, de uma nobreza baixa, mas eles possuíam cargos, as suas famílias possuíam cargos importantes na colônia. Se não fosse assim, eles não teriam acesso às letras, eles não teriam acesso à universidade, eles não teriam acesso a quê? A possibilidade de publicar algo. Isso, para mim, de modo especial, é muito importante que nós tenhamos em mente. Então, a ideia do nativismo é uma ideia meio, para mim, é furada nesse momento. Tá bom? Nós temos de pensar que essas pessoas que saíam da colônia e iam para a metrópole estudar eram de classes abastadas. Isso é algo importante. E nós tivemos esses 2 expoentes, que foi um Gregório de Matos e Botelho de Oliveira. Ambos
Qual a grande diferença é que o Botelho de Oliveira, ele publicou o seu livro em Portugal, na Europa. Já Gregório de Matos nunca publicou nada, apesar de Gregório de Matos ser considerado o grande artista literário deste momento, tá bom? É muito importante nós lembrarmos que esses dois artistas, eles trouxeram de Portugal essas ideias que havia naquele momento ali, de modo especial a Contra-Reforma Católica. Além da Contra-Reforma, nós tínhamos a ideia do absolutismo monárquico, é quando o absolutismo atinge o apogeu na Europa, então com grandes reis cujo poder era absoluto. Nós temos a Companhia de Jesus, que vai ter um papel muito importante também na Contra-Reforma, ok? E nós temos, de uma forma ou de outra, o próprio declínio daquilo que nós chamamos de Renascimento. Que, na realidade, se a gente para pensar, o que é o Barroco? Uma continuação daquele período que nós chamamos de Clássico. Esse período chamado Clássico, ele corresponde a 3 momentos importantes. Primeiro, o Renascimento. Segundo, o Barroco. E terceiro, o Arcadismo. Então, esse tripé, essa tríade, é que vai formar esse período que nós chamamos de período clássico na literatura. Tudo bem? Que ele vai do século XV ao século XVIII. Como eu havia dito, o Barroco é conhecido como arte da Contra-Reforma. Que foi a Contra-Reforma? Para que eu possa compreender a Contra-Reforma, é muito importante eu conhecer, primeiramente, a Reforma. A Reforma foi um período em que houve a quebra da hegemonia católica na Europa Ocidental. A Igreja Católica Romana foi, durante séculos, a única igreja, vamos dizer assim, cristã, que dominava o Ocidente na Europa. E eu digo Ocidente porque no século XII nós tivemos um cisma entre a Igreja Romana e a Igreja Bizantina, a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental. Ok? No século XVI nós tivemos então uma quebra também que deu origem à chamada Reforma, que foi conduzida de modo especial, primeiramente, por Martinho Lutero. E assim, com outros que sucederam essa ideia de quebra do catolicismo romano. É interessante nós lembrarmos que, num primeiro momento, a reforma ela foi conquistando muito espaço na Europa. Vários países, de modo especial os nórdicos, começaram a aceitar o protestantismo como uma forma importante para as suas regiões. Por quê? Não só pelo fator religioso, mas de modo especial pelo fator político e econômico. Não esqueçam que todos os reinos, naquele momento, eles deviam, de modo especial, obediência ao Papa. Mais do que obediência ao Papa, todos esses reinos, todos esses estados, eles pagavam impostos papais, o óbolo de São Pedro. Então, a partir do momento que alguns reis eles aceitam a reforma, eles simplesmente tomam as propriedades católicas que havia em seu país. Não aceitam mais o domínio do Papa, ou seja, eles passam a ter um poder absoluto em seus estados e deixam de cobrar da sua população e eles próprios de pagar o óbolo de São Pedro. Então, se no primeiro momento a reforma ela se expande com uma força muito grande, a Igreja Católica Romana ela busca busca primeiramente compreender o que estava acontecendo e segundo correr atrás do prejuízo.
E isso se deu, de modo especial, com o Concílio de Trento, que a partir daí a igreja busca encontrar um norte e buscar exatamente o que? Reconquistar o aprisco perdido para o protestantismo. É aí que surge a chamada Contra-Reforma Católica. A Contra-Reforma Católica vai trabalhar de modo especial com a questão da imagem. Sim, olha as imagens de novo aqui. Então, a igreja vai empregar muito a questão imagética para reconquistar as ovelhas perdidas, vamos dizer assim. E o braço direito da chamada Contra-Reforma foi exatamente a Companhia de Jesus, ou os padres jesuítas. Os jesuítas se espalharam não só pela Europa, mas também para a América e para outros, para a Ásia, para a África, por meio de teatro, um exemplo, por meio de teatro, eles começam a usar da imagem para doutrinar o fiel e reconquistar de um modo especial essas pessoas à fé católica de novo. Um grande exemplo foi partes da França que foram recatolizadas, a Polônia foi recatolizada quase na sua totalidade pela Companhia de Jesus, e o sul da Alemanha também. Essas regiões foram empregadas maciçamente o teatro e as imagens por meio de grandes igrejas que eram erigidas e buscavam mostrar toda a glória do catolicismo até então. Neste momento surge também a arte poética, a arte literária que nós conhecemos como barroco. Sim, que é exatamente no século XVII, que nós chamamos de seiscentismo, que corresponde aos anos 1600. Tudo bem? Dessa maneira, o barroco é a expressão da dualidade gerada pela Contra-Reforma Católica. Por quê? Porque se num primeiro momento o Renascimento mostra que o homem tinha um poder de transformar o mundo, tinha um poder de se transformar, de ser a medida das coisas, não esqueçam que o homem ele passa a ser a medida de tudo, diferentemente do período medieval. No período medieval, Deus estava acima de tudo. O homem não. O homem era simplesmente como um escravo de Deus. Em que sentido? Era um servo de Deus. Daí Deus ser chamado de Senhor. Tudo bem? O Renascimento, ele muda essa situação. Ou seja, aquilo que nós tínhamos de teocentrismo, ou seja, Deus é o centro do universo, nós passamos a ter o chamado antropocentrismo. O homem passa a ser o centro do universo. Com a Contra-Reforma, a Igreja Católica começa a mostrar para o homem algo diferente. Falou, opa, como você pode ser o centro do mundo se você é pó e ao pó retornará? Ou seja, você não passa de um ser que morre muito rápido. Você não passa de um ser que hoje está aqui, ó. A vida é muito breve, a vida é muito rápida. Como você pode ser o centro de alguma coisa se você não consegue nem prolongar a sua vida? Então, nós vamos começar a ter no período uma tensão existencial muito grande. Porque se nós tínhamos a alegria do Renascimento, nós passamos a ter uma tristeza, uma agonia, uma busca por algo mórbido, que é correspondente ao século XVII. Não à toa, essas igrejas ditas barrocas possuem muitos esqueletos, possuem muitos memento mori, ou seja, representações da efemeridade da vida.
A vanitas, ou seja, a vaidade, passa a ser algo muito expressivo neste momento, empregado pela arte de uma forma muito maciça, para que as pessoas pudessem compreender que elas são finitas, elas são meros seres que são passíveis de uma vida muito pequena. Não basta eu acreditar que eu tenho poder sobre tudo se eu não tenho o poder de acrescentar um fio de cabelo à minha cabeça. Isso vai ser algo muito importante nesse período e que vai traduzir toda a arte e o próprio fazer literário do momento. Então, se no Renascimento nós tínhamos o antropocentrismo, o paganismo, a razão, o equilíbrio e o domínio sobre a natureza, naquilo que nós chamamos de período da Contra-Reforma ou o Barroco, nós vamos ter exatamente o contrário. Nós vamos ter a busca pelo medievalismo, nós vamos ter a busca pelo teocentrismo, nós vamos ter a busca pelo cristianismo, não mais pela razão, mas a emoção exacerbada, não mais a razão, mas a fé, não mais o domínio sobre a natureza, mas o domínio da natureza. É pela natureza que Deus fala aos homens, é pela natureza que Deus se mostra o poder dele sobre o homem. Então nós vamos ter, diante disso, não mais uma segurança existencial, não mais a crença nesse poder do homem, mas a crença na insegurança existencial. Nós vamos ter uma tensão existencial extremamente aguda e profunda nessa sociedade, ok? Dessa maneira, diferentemente então do Renascimento, que buscava enxergar o mundo de maneira clara, de maneira direta, o Barroco não. O Barroco busca contornar essa linha reta. Vamos dar um exemplo claro. Quando nós olhamos uma escultura, vamos pensar numa escultura renascentista, vocês vão reparar que ela tem todos os elementos, ela é direta, ela é racional, ela busca expressar a grandeza da humanidade. Quando nós olhamos uma estátua do período conhecido como Barroco, ou já no final do Renascimento, o maneirismo, essa mesma estrutura ela passa a usar a curva, a volta, o olhar para trás. Ela não busca ser mais direta, reta. Então ele rompe com isso. Isso é uma coisa muito importante. Na literatura, nós vamos usar de modo especial a metáfora. Nós vamos usar as perífrases. Ou seja, eu não tenho de ser direto. A literatura não tem de ser clara, ela não tem de ser objetiva, ela não tem de ser racional. Pelo contrário, ela tem de ser muitas vezes obscura. Ela tem de trabalhar com vários outros recursos que a língua pode me ajudar e me fornecer, como a própria questão da metáfora. Em vez de falar diretamente, eu uso metáforas. Em vez de falar diretamente, eu uso perífrases. E isso é algo extremamente empregado neste período conhecido como Barroco. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo aqui do Manuel Botelho. Olha que maravilhoso. Eu amo. Eu vou pegar um pedacinho de um soneto. A serpe, que adornando várias cores, com passos mais oblíquos que serenos, entre belos jardins, prados amenos, é maio errante de torcidas flores. Maravilhoso isso. Olhem bem, serpe. O que é serpe? É uma
cobra. Ou seja, em vez deles usarem a palavra cobra, que é a palavra mais conhecida, ele vai usar uma palavra culta, que é a palavra serpe, ou seja, que vem de serpente também. Serpente, serpe, cobra. Então não vou usar uma palavra clara. Lembrem, este poema é escrito não é escrito para os vulgos, mas para os cultos. Tá bom? E outra coisa, adornando várias cores. O que é adornando várias cores? Não é a mesma coisa que colorida? A cobra colorida? Sim, adornando várias cores é uma perífrase de colorido. Então, em vez de eu usar a palavra colorido, ou a cobra colorida, ele vai usar adornando várias cores. Ou seja, ele vai trabalhar a perífrase, ou seja, ele vai esticar, isso daí é o máximo, para que a pessoa que esteja lendo possa ela também fazer esse jogo com as palavras. Tudo bem? Olhem que bonito. Com passos mais oblíquos que serenos. Oblíquo não é linha reta. É exatamente o que? Ela não vai caminhar como se a cobra caminhasse, mas a cobra vai andando assim, ó. Ela vai se arrastando, só que ela não se arrasta em linha reta, porque aqui não me interessa mais a linha reta, me interessa o oblíquo, me interessa aquilo que vai contra a linha reta, mais a linha oblíqua, me interessa mais a curva do que o reto. Olhem que legal isso. E nós temos assim, com passos mais oblíquos que serenos, entre belos jardins, prados amenos. Olhem que bonito aqui, este verso é bimembre, ele divide o verso em dois. Primeiro, para falar dos belos jardins. Segundo, para falar dos prados amenos. Aí a coisa que eu acho mais linda também, uma das coisas mais lindas. Nossa, bom, eu sou de maio, então imaginem, né? Ele dizia assim: é maio errante de torcidas flores. Maio, para nós, é outono. Lembrem, para o homem dos 600, de modo especial, esses portugueses que moravam no Brasil, na cabeça deles, eles estavam no hemisfério norte. Maio, para eles, é primavera. Então, quando diz maio errante de torcidas flores, está dizendo o quê? Que a cobra ela é colorida, assim como diversas cores. Ou seja, é uma cobra extremamente colorida. Então, da mesma forma que um jardim florido, essa cobra, essa serpe, ela é colorida. Então, aqui nós podemos verificar que este animal, que é a serpente, que é a cobra, ela não caminha em linha reta, ela caminha obliquamente, ela passa por meio de jardins, ele passa por meio de um prado, e essa serpe, essa cobra, ela é adornada por várias cores, ou seja, ela é colorida. Da mesma maneira que o mês de maio é colorido no hemisfério norte, não aqui. O nossa primavera é em setembro. Só que esses homens, nesse momento, ainda não tinham essa ideia da mudança. Tá claro isso? Então aqui nós vamos ter dois aspectos que eu acho muito importante nós lembrarmos dentro daquilo que nós chamamos de barroco. Há duas tendências muito específicas dentro do barroco da Península Ibérica. Não esqueçam que desde 1580, Portugal e Espanha formavam um único país. Havia sido efetuada a União Ibérica com a morte
do rei português, Dom Sebastião. Bom, não importa isso. Então havia um único país. Então a Espanha e Portugal era uma única coisa. Havia a União Ibérica e a Espanha dominava, tinha um poder muito grande de dominação, dominava o mundo nesse momento. Não à toa, grande parte de seus expoentes literários dominavam também o fazer poético até em terras lusitanas. Então havia duas tendências muito claras dentro daquilo que nós chamamos de barroco. Primeiro, o quevedismo e o gongorismo. O quevedismo era chamado também de conceptismo, ou seja, o quevedismo vem de Quevedo. Quevedo foi um grande poeta do período espanhol. Então, Quevedo, ele buscava exatamente criar jogos com a inteligência para que as pessoas pudessem entender aquilo que subjazia dentro do conceito poético. Ou seja, ele buscava trabalhar com a questão da inteligência, muitas vezes por meio de sutilezas, associações, trocadilhos, buscando muitas vezes trabalhar com silogismos. O que eram silogismos? Eram jogos intelectuais em que havia uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão que a pessoa tinha que tirar. Então nós tínhamos, era um jogo nos moldes aristotélicos, então que o autor buscava levar o seu leitor a uma compreensão daquilo que ele tinha por interesse. Vou dar um exemplo aqui de um poema do Gregório de Matos. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, lembra-me quando dizeis que uma ovelha que perdeis vos dava pena maior. Eu sou a ovelha pior de quantas vós pastorais. E se os suspiros e ais de uma ovelha tão sentida são sinais de estar perdida, que fazeis que não a cobrais? Olhem o jogo do poeta aqui. O poeta joga com Deus, porque Jesus diz que aquelas ovelhas que estão perdidas fazem com que ele abandone as outras e vá de encontro àquela que está perdida. Então ele faz esse jogo por meio de um silogismo, exatamente para quê? Para chamar a atenção de Jesus, para chamar a atenção de Deus. Então nós temos uma premissa maior. Lembra-me a lição divina de que as ovelhas perdidas despertam o maior interesse do Senhor. Essa é a ideia primeira. Nós temos a premissa menor. Meus suspiros e ais provam que eu sou uma ovelha perdida. Então, se a ovelha perdida busca a clemência de Deus, o poeta, o eu lírico se coloca, ele mostra para Jesus, eu sou a ovelha perdida. Qual a conclusão que se tira? Logo, eu devo ser cobrada pelo Senhor. Ou seja, eu devo ser recebida, eu devo ser salva pelo Senhor. Então, nós vemos aqui todo o jogo conceptista que havia sido empregado por Gregório de Matos, usando essa própria forma de fazer jogo de palavras, jogo de ideias, por meio de construções inteligentes, por meio de construções muitas vezes usando silogismos, ok? Essa é a primeira corrente, a conceptista ou quevedista. Além dessa, nós tínhamos também a gongorista ou cultista, que se deve a Góngora, que foi um outro grande poeta dos 600 espanhol. O gongorismo, durante muitos anos, foi considerado, só para vocês terem uma ideia, uma aberração. Por quê? Porque o Góngora usava de uma tamanha forma poética que ele mudava completamente as estruturas
da linguagem, por meio de anacolutos, por meio de inversões muito fortes, que levavam muitas vezes as pessoas, de modo especial fora desse período, a achar que ele era louco, que ele tinha problema mental. Verdade, pensavam que ele tinha problema mental. Num primeiro momento achavam que ele estava imitando a sintaxe grega, mas viram que não era isso, falaram que era Gôngora que era assim. Demorou muito, olha, e quando eu digo muito, foi muito mesmo. Só no século XX é que deram a importância para Gôngora. Porque até então ele era considerado Pinel. Só que Gôngora teve muito prestígio no século XVII. Exatamente por quê? Por causa desses jogos que ele fazia. Ok? Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Do Botelho também. Quando vejo de Anarda o rosto amado, vejo ao céu e ao jardim ser parecido, porque no assombro do primor luzido tem o sol em seus olhos duplicado. Reparem aqui que nós temos Anarda, que é a musa deste eu lírico. E o eu lírico, o poeta, compara o rosto de Anarda ao céu e a um jardim. O rosto é um céu porque possui dois sóis. E esses dois sóis, que são os dois olhos, eles brilham tanto quanto o sol. Só que as faces, a face da Anarda, também é um jardim. Por quê? Prestem atenção, ela possui mais cores que o jardim. Então, todo esse jogo, isso é gongorismo. Então, a Narda, ela se transforma no céu. Olha que coisa mais louca. Bom, por hoje, pessoal, chega, né? Porque eu tô vendo que vocês devem ter falado, meu, esse cara tá totalmente louco. Eu acho que o Covid deve ter afetado o meu cérebro também. Mas não afetou não, pessoal. E olha que eu gosto do barroco, se vocês souberem. Bom, meus queridos, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like. Inscrevam-se na nossa página. Nós vamos ter mais informações. No nosso próximo vídeo, eu vou falar exatamente de Gregório de Matos. Só que é óbvio, para falar de Gregório de Matos, eu acho que era muito importante nós falarmos sobre essas coisinhas aqui, tá bom? Bom, eu fico por aqui, eu sou o professor Jack Brandão e nos encontramos em breve. Tchau!